Olá, feliz dia! Um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver. Seja muito bem-vindo! No programa de hoje, teremos uma palestra gravada durante o Encontro com Deus, que acontece mensalmente no Salão Nobre da sede central da Seichonoye. Venha participar de nossas reuniões por todo o Brasil. Você será muito bem-vindo. Encontre-se com Deus que habita em seu interior. Muito obrigado! Tudo bem? É uma satisfação renovada estar aqui no Salão Nobre da sede central da Seichonoye do Brasil. E obrigado às senhoras e aos senhores que vieram aqui para brilhantar este encontro de filhos de Deus. Também agradecemos a você que está em casa nos assistindo nesse momento, na televisão, na internet, na rádio, ouvindo pela rádio. Muito obrigado. Não importa se deitado na sua cama, sentado na sua cadeira ou esparramado no seu puff, muito obrigado pela sua audiência. E vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante, que é sobre a inexistência da doença. E para falar sobre o tema de hoje, baseado no livro Inexistência da Doença, do professor Masaharu Taniguchi, nós enfocaremos o tema Doença é ilusão do consciente coletivo. Todo mundo sabe que a doença não existe, porque não é uma criação de Deus. Eu afirmo categoricamente para vocês que a doença não existe. Perdão. Ué. Aí a pessoa lá em cima sentada. Que coisa mais engraçada. Esse preletor Carlos Takahashi afirmou categoricamente que a doença não existe, mas espirrou, está resfriado. Que negócio é esse? Será que essa tal de Seichonoye não funciona? Funciona sim. Acontece que quando nós afirmamos que a doença não existe, não é que estamos dando força à doença. Na realidade, a afirmação é: Deus é saúde. Deus é perfeição. Mas todos nós temos a mente livre, tanto para voltar essa mente na mesma direção da mente de Deus, que é saúde, como para voltar essa mente para a direção oposta, acreditando na ilusão da doença. Quando se fala que a doença não existe, estamos falando categoricamente da nossa imagem verdadeira, da nossa essência, tá certo? E a nossa essência é a direta criação da vontade de Deus. Deus nos criou através do verbo e disse o quê? Está muito bom. Ao criar a mulher, também disse, está muito bom. E a juntar o homem e a mulher, resultado qual vai ser? Bombonzinhos. Não é isso, gente? Então, todos nós somos originariamente perfeitos. Somos possuidores de saúde infinita e maravilhosa. Acontece que nós temos na manifestação, no chamado plano fenomênico, a crença de que a doença existe. Um divisor de águas, imagem verdadeira, mundo criado por Deus. O Verbo fez criar o mundo maravilhoso, perfeito. Mas a força da criação fez manifestar determinadas situações como uma espécie de sombra que surgiram outros mundos, que compõem o chamado mundo fenomênico. O mundo espiritual, mundo mental, mundo material, sendo que no mundo mental determinadas crenças se arraigaram a partir do consciente individual para o consciente coletivo, na ideia de que a doença existe. Quando a mãe diz para o filho, filho, leve o agasalho, está mudando o tempo, vai esfriar, você vai pegar um resfriado. Ela diz isso como praga? Ela fala isso por amor e na preocupação para que o filho se agasalhe e vá agasalhado para não pegar friagem, porque se tem a ideia na mente coletiva que um vento frio pode gerar um resfriado, tá certo? Então são crenças que as pessoas ao longo da história da humanidade foram adquirindo e lançando no plano
do consciente coletivo. E muitas pessoas têm essas ideias de que a doença existe e que ela se manifesta das mais variadas formas. Nós, na família Seichonoye, acreditamos que a doença não possui existência verdadeira, porque não é criação de Deus. No livro Inexistência da Doença, na página 41, o mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, afirma o seguinte: a inexistência fundamental da doença significa que admitir que existem males como a doença, etc., é um pensamento que desrespeita a Deus, que duvida do amor e do poder de Deus. Isto porque foi Ele quem criou este mundo e dele tudo se originou. Então, a crença na existência de algo imperfeito como a doença, que traz sofrimento ao homem neste mundo criado por Deus, consiste numa blasfêmia, pois é o mesmo que em pensamento reprovar o Criador. Ó Deus, a sua criação é imperfeita, por isso está se manifestando o mundo assim. Então, acreditar que a doença possui existência verdadeira é você não acreditar na perfeita criação de Deus. Ah, mas Carlos, o que eu faço então? Fico lá, doença não existe, ó doença, você não existe, doença, dói aqui, dói lá, você não existe. Ai! Mas não dá, Carlos. Uma coisa é você manifestar, outra coisa é existir. Apesar da doença se manifestar, ela não tem existência. Por exemplo, é que não dá para fazer porque a luz aqui é muito esparsa, mas experimente fazer em casa, pegando uma vela, uma lanterna, projetando a luz contra a sua mão e veja a sombra que está se apresentando nessa parede. Se eu fizer assim e falar, é um coelho, você vai pensar que é um coelho. A minha filha hoje tem 22 anos, a Amy, estudante de medicina. Eu falei para ela, faz geriatria, hein? Tá ok. Cuidado do papai. Aí, ela quando era pequena, adorava quando eu brincava em casa com ela no quarto dela, sentávamos na cama dela, e eu pegava o abajur e focava a luz contra a minha mão, e na parede aparecia coelho, aparecia cachorro, uma série de imagens, e minha filha, na sua inocência infantil, acreditava piamente que na parede tinha uau-uau, tinha uau-uau, tinha coelho, enfim, toda uma crença naquilo que ela enxergava com seus olhos físicos. Mas eu lhes pergunto, havia na parede um coelho, um cachorro? Nada disso, era uma projeção. E o mesmo acontece com a doença. A doença não tem existência verdadeira. Mesmo que projetada, manifestada no mundo fenomênico, a sua causa não está na vontade de Deus, mas está onde? Na nossa mente, muitas vezes em ilusão. Tá? Então, acreditar que a doença tem existência, a palavra muito forte, mas é precisa, é uma blasfêmia, porque você está duvidando da perfeição criada por Deus. Tá? Então, não devemos acreditar na existência da doença, mas ao termos algum tipo de enfermidade, algum tipo de problema de saúde, devemos, primeira coisa, manter a fé inabalável de que Deus é perfeição, é saúde, é amor. Tá? E que, se a perna direita dói, agradeça e elogie a perna esquerda. Mas que negócio é esse da atenção? Se a perna direita dói, o da esquerda agradece? Quanto mais você agradecer a perna que é boa, a força da palavra positiva vai manifestar a perfeição do resto. Ou seja, quando você não fica valorizando o que está doendo, mas você valoriza o que é perfeito, o que está doendo fica com inveja e fica bom para também ser elogiado. Tá? Essa brincadeira que a gente fala nas reuniões das crianças, que a Mayumi já participou, que vários de vocês já participaram, e que é tão simples, mas assim é a vida, é muito simples. Tá? Então, se você está acometido por algum tipo de doença, uma enfermidade, mire a sua mente, foque a sua mente na ideia que Deus é perfeição e harmonia.
E justamente é a harmonia a palavra-chave que cura essas doenças no plano fenomênico. Tá certo? Vamos lá. Se fosse Deus quem tivesse criado a doença, curá-la constituiria um grande pecado contra a criação de Deus. Seria algo muito estranho o homem recorrer a todas as estratégias para destruir uma doença que, porventura, Deus tivesse criado intencionalmente. Além do mais, se o homem fosse capaz de curar uma doença criada por Deus, significaria que a força humana seria mais poderosa que a de Deus. Uma vez eu visitei uma pessoa num hospital, e aí entrei sorrindo já, né? Com licença, bom dia, tudo bem? Manhã da felicidade. A pessoa, seu Carlos, tudo bem? Né? Tudo bem, graças a Deus, vim aqui te visitar, te trazer muita energia positiva, para que você possa, o quanto antes, se recuperar e voltar a ser a pessoa maravilhosa que você é, na sua essência. Ah, mas está difícil. Acho que o meu fim está chegando. Olha, se essa é a sua crença, desapega. Como assim? Não, se você acha que o fim está chegando, que venha logo. Seu Carlos, eu quero viver. Então, se quer viver, não fala que está acabando a vida, né? Mas não tenha medo não, porque na outro lado da curva também existe vida, viu? Você pode estar enxergando o carro da frente, porque fez curva, mas o carro está na estrada ainda. E assim é a vida. Então, se você está com medo da doença e que está achando que está nas últimas, então, solta, desapega, põe na mão de Deus. Deus, seja feita a vossa vontade. E aí, a vontade de Deus se manifesta, porque você tirou aquele elemento que te fazia sofrer. Que elemento é esse? O medo. Tá? O medo causa sofrimento. E o sofrimento tolhe a liberdade humana do ser humano. Tá bom? Vamos lá. Ilusão do consciente coletivo. Sendo assim, como se origina a doença? O pensamento ilusório de que o homem adoece, formado sabe-se lá quantas dezenas de milhares de anos atrás, veio se ampliando e acumulando dentro do consciente coletivo. Esse pensamento vem sendo transmitido de geração em geração, e quem adoeceu, influenciado por esse consciente coletivo, por vezes, pensa, o homem adoece, reforçando mais esse pensamento. Ou seja, podemos dizer que acontece que aquele que adoece está sendo hipnotizado pelo consciente coletivo. Ah, mas como é que eu faço para não ser arrastado pela mente coletiva, Carlos? É difícil. Eu ligo a televisão, propaganda de remédio. Eu abro uma coisa na internet, doença A, B, C, D, cada vez mais difícil. Se tinha a febre A, veio a vacina da febre A, aí surge a febre B, aí põe a vacina da febre B. É uma competição. Como é que eu posso ficar fora disso? Aí eu lembrei que há muitos anos, estando eu no Nordeste, no estado do Nordeste, e sucesso, alegria, um abraço a todos vocês aí dos estados do Nordeste que nos assistem, eu vi uma farmácia chamada Farmácia dos Pobres. É verdade, existia uma rede de farmácias lá, Farmácia dos Pobres. E eu fiquei olhando para essa farmácia, né, pensando, mas quem queria numa farmácia de pobre? Quem se julgasse pobre, não é? Ou seja, atendendo à demanda mental das pessoas, o marqueteiro dessa rede criou o nome do estabelecimento. Por quê? Semelhante se atrai. Então, se a pessoa vive cercado de pessoas e começa a falar só de problemas, doenças, males, é natural que a pessoa seja influenciada por essas outras pessoas e também se coloque na posição de vítima dessas circunstâncias. Mas nós não nascemos para vivermos doentes, não nascemos para vivermos infelizes ou sofrendo. Nós nascemos para sermos pessoas felizes. E para adquirirmos essa verdadeira felicidade, temos que mudar a nossa atitude mental. Na página 43, o professor Masaharu Taniguchi nos orienta o seguinte: quanto mais a ciência avança e novos remédios são descobertos, mais aumenta o número de doenças. Por que isso acontece? É porque, dedicando-se a pesquisas pensando a doença existe,
são produzidos remédios, mas também vai sendo acumulado o pensamento, a doença existe. Uma coisa neutralizando a outra. Estamos criando a doença com a mente e curando-a com o medicamento. Tá? É uma competição. Temos que romper esse círculo kármico negativo que nos leva à crença da doença. Através de qual postura mental? A crença de que somos filhos de Deus perfeitos. Que a doença, e quando você pensa que você é filho de Deus perfeito, surge a leitura subliminar de que, sendo perfeito, não existe doença que possa me abater. Tá certo? Então temos que eliminar o medo da doença e encará-la como algum tipo de ilusão que está se desintegrando naquela fase da minha vida para me orientar como devo proceder daqui para frente. Vira e mexe, aparece alguém. Seu Carlos, dói aqui, é causa mental do quê? Seu Carlos, dói lá, é causa mental do quê? Eu falo, larga a mão de criar chifre com cabeça de cavalo. Tá? Ao invés de ficar pensando causa mental da doença A, B, C, pensa que você é filho de Deus e leva a vida avante. Não fica cutucando cada coisa, cada sintoma, achando que é tal. Aí vai no médico, doutor, dói aqui. O médico examina, pede exame e fala, eu acredito que você está sofrendo de uma doença XPTO. Isso mesmo, doutor, você acertou, que bom. Que negócio é esse? Não é? Nós temos que tirar um pouquinho a nossa sintonia dessa mente coletiva e passar a acreditar mais na nossa imagem verdadeira. Tá? A imagem verdadeira é imutável, ela é absoluta. Tá? Já o fenômeno, tudo é transitório, tudo é relativo. Tá certo? Então, acreditando que a doença não é criação de Deus e somos maravilhosos, vamos ver aqui o que o mestre nos orienta na página 45. O homem não é matéria, não é corpo físico, mas sim um ser espiritual. Portanto, mesmo que entre em contato com água ou vento frio, não há como isso tornar-se causa de doença, elevando nossa alma até onde não seremos atingidos por sugestões de doença. E aqui o mestre conta um relato bastante interessante de um sacerdote budista que sofria de taquicardia cada vez que ele pegava um trem. Bastava entrar num trem, ele ficava... Tanto é que numa viagem que ele fazia e tinha 3 paradas, em cada parada ele descia do trem para se acalmar, e ao embarcar novamente ficava todo afoito, todo ansioso, medo de entrar no trem. Até que um dia ele pegou um trem, acreditando que haveriam várias paradas em que ele pudesse aliviar o sofrimento, e esse trem era outra linha, uma linha expressa, que não tinha parada. Resultado, ele passava a estação, vum, vum, e não parava. Então ele ficou tão desesperado que no desespero máximo naquele momento, ele pensou assim, ele é budista, né? Buda, minha alma está em suas mãos, posso morrer? Morreu? Que nada. Ou seja, quando ele desapegou do medo, aquela aflição toda foi embora também. Tá certo? Então nós temos que soltar. E soltar significa o quê? A você não ficar preso a certas ilusões que nos acometem a todo momento. Então, mesmo que no mundo ao seu redor as pessoas falem de doença, que existe esse tipo de coisa, agradeça. Se você faz um tratamento, vá com o espírito de total gratidão, não é? Minha filha estuda medicina. E se eu falasse para ela assim, filha, muda de emprego porque a doença não existe. Pelo contrário, fala, filha, estude, mas pense que o paciente não é um pedaço de carne e osso que nasceu, cresceu, envelheceu e vai morrer um dia. Pense que é uma pessoa maravilhosa, um filho de Deus como você é, e trate do corpo dela mirando sempre no espírito maravilhoso que ela tem. Quando receitar algum tipo de, no futuro, quando for formada, remédio, tratamento, faça tecnicamente isso com base no conhecimento e na experiência que você adquirir nessa fase da sua vida profissional,
mas nunca se esqueça de que a outra pessoa que está do outro lado da mesa é tão filha de Deus como você. Então, ao olhar para ela, não a julgue pelo que ela sofre, mas abençoe para que ela seja muito feliz. Tá? Quando a pessoa tem essa postura, até mesmo uma pessoa que está muito aflita, pensando numa doença, se pegar uma balinha, falando que é um remédio curativo, vai receber, vai se curar. Tá? Por quê? Porque seja-te feito conforme a tua fé. Vamos lá. Como para romper a corrente da causalidade. A doença existe quando a pessoa está mentalmente em desarmonia com alguém. Nesse caso, a não ser que se estabeleça harmonia com a pessoa com quem se desentendeu ou que odeia, a doença não se cura. Isso é evidente à luz do ensinamento que diz: se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Muitas pessoas que participam de entidades religiosas, filosóficas e tudo mais, têm aquela ideia equivocada de que, se estou doente, é uma forma de Deus corrigir a minha alma ou a minha vida para que eu possa purificar minha alma. Então se criou uma ideia equivocada de associar o sofrimento à purificação da alma de alguém. E a coisa não funciona numa linha direta assim. Tá? Por que surge um sofrimento? Porque houve uma causa. Tá? Nada acontece por acaso. Então, se a pessoa tem algum tipo de doença, é porque houve uma causa mental anterior. E essa causa mental anterior, regra geral, está associada a algum tipo de desarmonia. Então, para que essa doença funcione ao ponto de elevar e purificar a alma da pessoa, tem um miolo aqui que tem que cuidar. E o que é o miolo? Sofrimento deve gerar uma autorreflexão. Onde foi que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? Sendo muito egoísta, muito crítico, muito magoei alguém, estou sofrendo por uma ilusão, iludi alguém, ou seja, uma autorreflexão. Desta autorreflexão surgirá, consequentemente, uma certeza. O culpado não é outro, senão o meu ponto de vista. Ou seja, essa autorreflexão levará com certeza a pessoa a perceber que ela estava adotando uma postura crítica sobre si ou sobre alguém próximo a ela. Tá? Dessa autorreflexão, teremos arrependimento. Ou seja, se estou sofrendo e a doença me acomete, então, percebendo que eu sou a causa desse mal, então eu me arrependo por ter tido essa postura negativa, criticando, magoando, condenando alguém. Tá? Quando você se arrepende de verdade, não da boca para fora, mas de verdade, você tem a postura seguinte, que é o perdoar. Você perdoa a quem te magoou e você pede perdão a essa pessoa que você, porventura, tem alguma desarmonia. E tudo isso sobre um denominador comum, que é gratidão. Gratidão, Carlos? Como é que eu vou sentir gratidão se eu estou enfermo? Você não agradece a doença. Aqui não tem nenhum masoquista. Na Seichonoye, não se agradece a doença em si. Você agradece o quê? A oportunidade de que, através dessa situação, você consegue refletir, você consegue se arrepender, você consegue perdoar e pedir perdão. Então, é a isso que se agradece. E eu pergunto para vocês, e você que está em casa, quando você reflete, quando você se arrepende, quando você perdoa e pede perdão, e agradece a tudo isso, quem melhora? A outra pessoa ou você? Nós melhoramos. E quando eu mudo, o mundo ao redor muda. E, consequentemente, o corpo e o ambiente que sofriam variadas situações, tudo é reconciliado. Então, a importância de mantermos a harmonia com as pessoas. E essa harmonia com as pessoas começa, primeiramente, conosco.
Tá? A primeira pessoa com quem devemos nos harmonizar e ter profunda gratidão é a nós mesmos. Tá? Vira e mexe, eu vejo pessoas que ficam lá se martirizando. Se eu tivesse feito tal coisa em tal época. Se eu tivesse dito tal coisa para tal pessoa. Tudo eu, naquela coisa da guilhotina que vai descendo cada vez mais, e a ponto de cortar sua cabeça, a pessoa faz o quê? Abaixa. E onde é que está a pessoa? Na fossa. Essa é a alegoria da doença. Tá? Então, tire essa guilhotina da cabeça. Não fique se condenando, se culpando. Agradeça a Deus pela vida, agradeça aos seus pais antepassados pela tua existência nesse mundo, que graças a essa existência você pode amar ao próximo, manifestar a vontade de Deus, tornar felizes as pessoas ao redor e assim cumprir sua missão na face da terra. Então, gente, recomendo a leitura desse livro maravilhoso, Inexistência da Doença, no qual você encontrará todas as recomendações para que você solte os apegos de doença, que você se reconcilie com as pessoas que, porventura, você tenha magoado ou que tenham magoado você, e através desse desapego e da harmonia, restabelece tudo conforme Deus criou, ou seja, uma pessoa feliz, próspera e muito saudável. Muito obrigado a todos. Neste momento, você está adentrando um ano de felicidade. Os acontecimentos do passado se foram juntamente com o ano que findou. De hoje em diante, pense somente na felicidade. Mentalize a felicidade de toda a humanidade, a felicidade de toda a população do seu país, a felicidade da comunidade a que pertence, a felicidade do seu lar e a sua própria felicidade. Agradecendo ao empenho de todos, ao Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé, auguramos votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo. Seja você também o mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza.